É só mais uma caminhadinha, irmão, e nós vamos chegar lá do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Se sacrificou ali naquela cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a esta igreja. Nós queremos aqui te louvar, Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Mais um MVN TV Jovens está no ar. Hoje estamos com uma entrevista exclusiva com Eliezer Borges. Vamos estar falando sobre sua vida, sobre o ministério, sobre o livro que ele já lançou, suas redes sociais e também sobre a sua marca Minuto Cristão. Então fique com a gente que o programa já está no ar. Intergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Intergráfica, 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. Então estamos de volta. Como eu disse, estamos aqui com Eliezer. Olá, Eliezer, tudo bem? Então, Eliezer, vamos começar te fazendo a pergunta sobre a sua marca. O que te fez criar a sua marca Minuto Cristão? Na verdade, a marca ela surgiu anteriormente e não era esse o intuito. A gente fez camisetas evangelísticas para as faculdades. E aí, devido a um contratempo que tivemos, passamos a fazer, então, como marca, já no Minuto Cristão, um novo Instagram, uma nova visão, novos modelos, um novo intuito. Surgiu com 3 modelos, que até hoje o primeiro ainda é o que mais vende, por mais que a gente pense que não, ele é o que sempre eu mantenho ele. E aí a gente já está com 6 modelos, lançando o 7º, sempre com frases claras e com bases bíblicas, para que a pessoa entenda o que está dizendo e ela consiga ter isso como reflexo de um versículo que está sendo citado. Certo, mas você não tem apenas a marca de roupa, como você mesmo disse, tem nas redes sociais, tem um Instagram voltado no Minuto Cristão, que você sempre posta vídeos, mensagens bíblicas, falando sobre o que te motiva a fazer isso diariamente. Eu comecei com lives no Facebook, há uns 3 anos atrás. Eu fazia todas as quartas-feiras. E aí, quando eu falhava na quarta-feira, eu esquecia que era quarta-feira, as pessoas me mandavam um inbox, hoje é quarta, não tem live? E aí eu comecei. E quando o Minuto Cristão entrou no ar, o propósito era, de fato, 1 minuto de vídeo. Por ser 1 minuto de vídeo, que se chama Minuto Cristão. Não foi algo desenvolvido, que eu planejei um nome, não. Foi a necessidade de dar um nome para o Instagram que teria vídeos. Eu comecei anteriormente com os vídeos de 1 minuto, agora eu faço de 15 segundos, que é o do Story, que é o devocional, que é quase que diariamente um vídeo de 15 segundos, trazendo sempre uma palavra de bênção e de motivação. Certo. E eu percebi também que você tem um papel de bis, onde não é bem voltado só para a questão cristã. Mostra um pouco de sentimento, um pouco de aflição, um pouco de alegria, um pouco de várias coisas. O que te levou a criar esse perfil e o que te motiva a fazer aqueles textos?
Agora é apertado. Eu comecei com esse Instagram, o próprio Instagram do Minuto Cristão é fruto dele. Eu comecei a postar coisas relativas a cristãos lá, e as pessoas falaram, por que você não cria um específico para textos evangélicos? Então o Minuto Cristão é fruto dali. Eu sempre gostei da ideia de escrever sobre a vida, e a vida ela é assim, hoje ela é alegre, talvez amanhã melancólica, mas independente de como o dia está, o dia de amanhã será diferente, ou talvez melhor, ou talvez pior, mas cada dia, de forma ímpar, nunca um igual ao outro. Certo. E para quem te segue, como eu mesmo, lá você tem várias inspirações. São inspirações que você pega do nada, ou você já, tipo assim, imagina, hoje eu vou fazer, por exemplo, um texto voltado àquela pessoa? É relativo. Existem sim textos ali que são inspirados em pessoas específicas. Existem textos inspirados em cenas que eu vi na rua. Às vezes eu estou andando e vejo um casal fazendo algo e aquilo me chama a atenção. Eu paro e digito alguma coisa nas notas e depois eu lembro, vou nas notas do celular e finalizo e posto. Então, entre coisas que eu vi coisas que eu vejo, ali refletem os textos, tanto os textos quanto as frases. E qual que é o retorno que você tem disso? Eu não vejo o like como um retorno, eu me sinto bem em postar, então eu não sei se há um retorno. Mas eu me sinto honrado quando eu vejo que alguém reposta, que alguém comenta, ou que alguém responde ao direct, aos stories. Eu vejo como uma forma de reconhecimento. Não sei se seria bem um retorno, mas é o que me motiva, é o que me mantém ali. Ah, sim. Você também tem um livro. O que te motivou a escrever esse livro? Já no começo, na apresentação do livro, eu falo sobre, né? Eu estava no trabalho e com a mania de escrever textos, eu comecei a escrever e quando eu percebi já era de fato um livro, já estava encaminhando para ser um livro. Eu sempre falo que se uma criança de 9 anos me escreveu um livro e foi inspirado pelo Espírito Santo, eu não vou desfazer ou desmerecer, porque Paulo vai dizer que ele vem com a sabedoria do Espírito e não com persuasão humana. Então o crédito desse livro não é meu e dos outros dois também, que está um por finalizar e um está sendo lançado, não é meu. O crédito e a sabedoria é do Espírito Santo, é para a glória dele, é para a honra dele. É tudo dele, eu sou apenas o instrumento que ele usou para escrever os livros. Entendi, amém. E falando nos seus próximos livros, quais são eles? Como eu te disse, o próximo é o Microfone versus Cajado, que já vai ser lançado esse ano agora. Licença, toda. vou trazer um açaizinho para vocês aí. Deus abençoe. Da casa. Obrigada. Gente, aproveitando para falar que aqui é um dos melhores açaís que tem em Goiânia. Vale a pena conferir, viu? Então, e você acabou de falar o nome de um, e qual é o outro que você está terminando? Agora o que está sendo finalizado é a foto versus o fato, onde eu vou falar sobre as coisas que aparentam ser, mas não são. Eu falo na pessoa como indivíduo, na pessoa em círculo de amizade, estou finalizando na pessoa enquanto relacionamento e vou falar da igreja, o que a igreja parece ser, mas não é. E no 5º capítulo eu venho finalizando falando fruto de tudo isso, tanto do indivíduo quanto dele como amigo, como relacionamento esposo, marido, mulher, família, e o da igreja. Vou falar sobre todos esses quesitos. Interessante. Aproveitando nessa questão de relacionamento, o que é um relacionamento para você e o que você espera de um relacionamento? Qual tipo? Relacionamento homem-mulher ou amizade? Ambos. Ambos. Eu trabalho muito com preceitos de 3 pontos, né? Quero, posso, preciso. Quem me conhece vai me ouvir falar muito isso. E quanto ao relacionamento, eu acredito muito em fidelidade, lealdade e honra. Todo relacionamento, para mim, ele é baseado na fidelidade, na lealdade, para que haja a honra. E a honra você vai ver nos frutos. Não tem como eu mostrar a honra ela vai ser vista pelas outras pessoas. Então, tanto na amizade quanto no relacionamento amoroso, se baseia em fidelidade aos planos, aos sonhos, e isso vai te dar o respeito, então eu acho que é isso que encaminha para o sucesso. Certo. E voltando um pouco para o seu livro, eu até anotei que eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais específica, pode ser íntima e até complicada. Na página do seu livro, na página 26, você fala sobre a questão da gente não transformar os nossos líderes em ídolos. E também fala em questão que muitos de líderes tentam nos manipular e muitas das vezes conseguem. Você leva isso num contexto geral? Você acha que você consegue ser ou não ser liderado? Você acha que o que é uma liderança? A gente vai ler em Hebreus 7, se não me falha a memória, sobre o que é liderança. Né? A gente tem que fazer as coisas de acordo com o que a liderança fala. Só que a gente tem que estar esperto para que a gente não coloque eles no lugar de Deus. Existe hoje em dia muitos líderes que pregam heresias. E quando você vai seguir um líder que prega contra a Bíblia, e a Bíblia coloca Deus acima de tudo, se você começa a colocar os preceitos do seu líder acima de tudo, você já trocou o espaço dele para o espaço de Deus. Sobre ser liderado, eu concordo que é algo que talvez difícil para essa geração, ser liderado,
Mas se a gente entende os preceitos bíblicos para ser liderado, não é difícil. Porque Jesus se intitula como bom pastor. Então, quando o líder busca ser como Jesus, não é difícil. Mas quando o líder busca ser o dono de tudo, aí sim é difícil. E quanto a ser liderado, a gente congrega na mesma igreja, eu sou acompanhado pelo pastor Charles, ele vai te dizer sobre a minha postura quanto às ordenanças de uma liderança. Aproveitando nessa questão da liderança, no seu livro, você falou aqui também em questões assim, que você passou por alguns problemas, em questões de um pastor, que você sofreu vários julgamentos, que isso foi uma das coisas que te fez sair daquela igreja. No caso, isso te fez aproximar mais de Deus ou quase te afastou? Como foi essa? Eu acho que quanto a Deus, acho que ser humano nenhum toca. Não digo que isso me afastou ou que isso me uniu a Deus. Isso apenas me manteve entendendo que Deus é soberano, está acima de todo ser humano, está acima do líder, está acima do erro, está acima da falha. Isso só me fez ver que a nossa igreja carece mais de Deus do que o que eu achava antes disso. Antes disso eu entendia que a gente precisava, mas com isso eu tive certeza que precisamos demais entender quem é Deus e o que Deus quer e tem para nós. O que aconteceu com esse líder foi uma fatalidade. Eu não o julgo pelo erro, né? Apesar de que são gravíssimos, mas o ser humano ele está apto a erros. Isso não define quem ele é, isso define o que a situação gerou. Isso não define o que a igreja é, isso define a fatalidade que aconteceu na igreja, né? A gente não pode ter isso como preceito para todos os líderes nem para todas as igrejas. Essa é uma fatalidade que deve ser lida e usada pelo leitor como instrumento de cura e não de revolta, para que ele entenda que mesmo que a igreja falhe, ainda assim temos opções de mantermos aos pés de Jesus e de continuar na caminhada. Certo. No caso, eu conheci um pouco mais de você através do seu livro, mas assim, eu vi aqui pelos seus relatos que você teve um tempo que você não estava na igreja. E o tempo que você teve fora, o que você aprendeu no mundo, o que você aprendeu com seus erros, te trouxe de benefícios para a sua vida cristã? Na verdade, eu não sei se benefício ou malefícios. Eu trago uma história ruim, uma história amarga que eu escolhi viver, né? Eu não culpo Deus pelo que eu vivi em momento algum, eu não posso fazê-lo. Mas eu entendo que tudo que eu vivi hoje pode ser útil para que eu possa abençoar pessoas. Então, assim, se eu pudesse retroceder, eu não viveria o que eu vivi, eu não teria tomado as escolhas erradas que eu tomei por 8 anos e não teria cometido os ilícitos que eu cometi por 8 anos. Mas se hoje isso pode ser útil como instrumento nas mãos de Deus, eu farei e eu farei com alegria, porque eu sei que tudo é para a glória dele. Se tem algo que me define, algo que deve ser muito remetido à minha imagem, é Romanos 11:36, que vai falar que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu acredito que tudo que eu vivi pode ser usado para ele, por ele, porque ele é digno. Amém. Para finalizar, a pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que não só eu, mas muitas pessoas se perguntam isso. O que você almeja para a sua vida? Em todos os aspectos, tanto em ministério, pessoal, familiar, em tudo. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu costumo dizer sempre sobre Isaías 55:8-9, onde a palavra de Deus diz que os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos. Porque os pensamentos e os caminhos dele são tão maiores que os nossos, quanto os céus são maiores que a terra. E aí a gente para querer entender os pensamentos de Deus, e Jeremias 29:11 vai dizer que ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então o que Deus quer pra gente é aquilo que a gente almeja. Então o que eu almejo é de fato a boa, perfeita e agradável vontade dele, para todas as áreas da minha vida, todas elas. Gente, esse livro é muito top. A gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Odontologia Jardim.
Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Rua 215, setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Barbearia Borges, corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balayagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. Que açaí é esse, menina? Deus me livre. Viu que delícia? Bom demais da conta. Tá, mas vamos focar agora, né? Então, voltando à série de perguntas. Em questão do seu livro, uma coisa que quando eu li ele, a primeira vez que você me passou ele, o dia que eu peguei contigo, você me falou que eu iria ler ele no prazo de 1h30. Eu ainda ri, achei que seria mentira, mas foi um livro que como se diz, me envolveu. Os próximos são mais ou menos desse mesmo estilo, um livro que envolve a gente a querer ler? O interessante da leitura, eu vou citar exemplos de grandes nomes que escrevem muito, mas a linguagem não é tão acessível. Philip Yancey, Billy Graham, são livros incríveis, mas a linguagem, ela limita o público. Porque eu que tenho um certo hábito de leitura, às vezes eu tenho que ler uma frase 3 vezes para eu entender a de baixo. Então, quando eu fui escrever, a primeira coisa que eu me preocupei é em atingir todos os públicos. Pegar uma pessoa que mal sabe ler e ela vai entender. Mas se a gente pegar uma pessoa super dotada de conhecimento, ela vai entender. Então a linguagem simples, ela é um critério, ela é uma norma para que todos os livros que eu possa, e Deus me permite escrever, eu quero que a linguagem seja simples, e que ela possa abranger uma criança, assim como um idoso talvez, que seja semi-analfabeto, que vai ter dificuldades para ler, mas ele vai entender a mensagem. Porque eu creio muito que a mensagem ela tem que ser dita a todos. Eu não posso limitar um público a quem é mais intelectual. Então a leitura é simples, ela é rápida, a linguagem é mais casual, para que todos consigam ler e entender e não gastem muito tempo na leitura. Certo, compreendi. Eu também reparo nas suas redes sociais, nas coisas que eu acompanho, que você faz questões de evangelismos, faz também ações sociais. O que te levou a fazer isso? É engraçado que você que conhece um pouco do meu testemunho sabe que eu gostava de dinheiro a ponto de tomar o que era dos outros. E agora é interessante porque alguém me queima para que eu pegue do meu e dê para os outros. Então eu acredito que isso seja de fato a transformação do Espírito Santo. É quando o seu lado ele inverte totalmente. Então, para a glória de Deus, esse ano a gente já teve em 7 estados fazendo obra missionária. A gente faz trabalhos aqui no aterro sanitário, tivemos lá 3 vezes esse ano, vamos a 4ª vez agora, levar uma grande cesta de Natal para as pessoas. Eu acho que a vida de um cristão ela é feita em viver junto com os outros. Eu não tenho que ter antipatia pelo drogado, eu não tenho que ter raiva do morador de rua, do bêbado. Eu tenho que ter tamanha empatia, a ponto de amá-lo, sabendo que poderia ser eu, sabendo que poderia ser o meu pai, sabendo que poderia ser um ente querido meu ali na rua, jogado, bêbado. Quando eu vou na casa de uma pessoa, no aterro sanitário, um famoso lixão de Aparecida, eu não vejo aquelas pessoas com desprezo. Eu vejo aquela pessoa com tamanho amor a ponto de pensar que poderia ser eu, um vizinho delas. E ali eu dou o meu melhor, eu faço tudo o que eu posso, entendendo que elas precisam de mim e eu preciso delas, porque juntos somos a sociedade, e é da sociedade que sai a noiva de Cristo. E pode ter pessoas lá dentro que seja parte de mim, como o corpo de Cristo, descrito em Romanos 12:5. Então eu tenho empatia pelas pessoas e é por isso que eu faço. Me motiva a entender que Jesus que está em mim também está nelas. Amém. Nossa. Então,
Mas vamos dizer, pessoas que queiram ajudar em questões das suas ações, dos evangelismos, como funcionaria para estar ajudando? Eu acredito que a forma mais fácil de ajudar, para se descobrir como ajudar, é buscando, né? A gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem canal no YouTube. É só a pessoa comentar, é só a gente mandar um e-mail. Então, assim, não há dificuldade em ajudar. Existe direct, inbox. Quem quiser ajudar, tem o Minuto Cristão, é só mandar o direct. As pessoas sempre mandam um direct perguntando alguma coisa, então se quer, já que perguntam tanto, vamos perguntar como ajudar. Vamos fazer parte disso, porque a glória nunca é do homem. E nunca é pelo homem, isso é para Deus. Quando a gente chega ali, a gente não fala, eu vim trazer. A gente diz, Jesus te mandou isso. Então, independente de quem esteja custeando aquilo ali, o nome que está sendo levado é o de Cristo. Então, quem quiser nos ajudar, pode mandar direct. Tem o meu WhatsApp, no próprio Minuto Cristão, tá lá o meu WhatsApp pessoal. As pessoas falam comigo, as pessoas podem entrar em contato, as pessoas podem ajudar e devem ajudar. Se você tem condição de ajudar com R$1, é útil, mas se você pode ajudar com R$1.000, é importante. Então não tem limite mínimo ou máximo, tem a disponibilidade que a gente precisa mesmo de ajuda. Mas o mais interessante, porque eu sempre vejo que você sempre posta coisas que motivam, muitas das vezes falam a verdade, que, como se diz, ouvir a verdade muitas das vezes dói, mas é necessário. Mas eu nunca te vi fazendo nada, nem postando nada em questão de pedir ajuda, mesmo que a ajuda não seja para você mesmo, mesmo que seja para ajudar alguém que precisa. Por quê? A Bíblia já nos induz a ajudar. Se a gente ler a primeira carta de Coríntios, Paulo vai dizer que no primeiro dia da semana, você pegue uma oferta, a boa oferta, e guarde. Então eu não preciso ficar reforçando o que está na Bíblia. Eu costumo dizer que quem quer, faz. Então, assim, a única época do ano que eu mais peço mesmo é em agosto, que eu faço meu aniversário, eu peço dinheiro ou cestas básicas de presente de aniversário. Já vai ter o 3º ano que vai ser dessa forma. Eu não peço coisas para mim de aniversário, eu peço para que as pessoas abençoem vidas. O aniversário passado, o anterior, do ano passado, na verdade, a gente levou cestas básicas para o pessoal do aterro. Desse ano, a gente levantou fundos e roupas para o Ceará, para uma base missionária lá em Café da Linha. Então, a única época que você vai me ver pedindo muito é na época do meu aniversário. Que aí eu peço doações, eu peço ajuda, eu peço essas coisas. No mais, eu acho que o cristão ele já tem na identidade, se ele é de fato um cristão, ele já sabe que ele tem que ajudar. E se as pessoas veem que eu faço esse tipo de trabalho, por que não elas se oferecerem? É por isso que eu evito muito pedir, porque eu não vejo a necessidade, eu acho que o cristão procura. E será algo espontâneo, de livre e espontânea vontade. O novo homem, ele faz isso por gozo, né? Ele não faz isso porque alguém lhe convenceu ou lhe persuadiu. Entendi. Mas, e em questão disso, eu vejo em algumas coisas suas também, que quando você tá nesses momentos, se você tá com criança, você se torna uma criança. Mas se você precisa, naquele momento, você precisa falar de Deus, você sabe falar tanto para um adulto, para um adolescente, para um jovem, para uma criança, para um idoso. Você acha que tem diferença em questões das idades ou só por ser um servo de Deus, por ser, tipo, tá ali naquele momento, é a mesma coisa? O pregar Jesus, ele é o silêncio, né? Então eu acho que a maior pregação que se leva a alguém é o abraço. Hoje em dia se virou tão mecânico, abraça alguém, mas eu não falo do abraço mecânico, eu falo daquele abraço que você abraça e você de fato, com a sua mente, seu espírito em Cristo, consegue tocar aquela pessoa sem dizer nada. Mas a mensagem ela tem que ser passada na forma que a pessoa possa receber. Se você pega um idoso, você não pode dar um exemplo para ele que ele não vai entender. Então quando você vai pregar, você vai sempre na parábola que ele entende. Uma criança, você tem que usar um desenho animado, um super-herói. Uma pessoa mais de idade, você já vai usando coisas mais da cultura, coisas mais do local, que é coisas que ela vai entender. Então eu acredito que é sempre em parábolas que se prega mais fácil para todos os públicos, sempre usando uma história que eles vão entender o que você está dizendo. E aí às vezes sim muda, da criança para um idoso, para uma pessoa. Eu acredito que muda, mas a mensagem em si não, só a forma mesmo de contextualizá-la. Compreendi. Em questão, se hoje você tivesse que escolher um ministério da igreja para você liderar, seria qual? Dos jovens, adolescentes, crianças? Eu não escolheria nenhum. Eu tenho muito a fuga, né? Apesar do meu chamado, minha vocação ser pastoreio, eu tenho uma certa fuga ainda. Tenho tratado isso. Mas eu amo mexer com adolescente. Eu já participei com jovens, já participei junto com a liderança de jovens, e também de adolescentes. O meu amor para o adolescente é enorme. Porque eu acredito que é uma terra mais fofa, uma terra mais fácil de plantar. O jovem, ela acaba sendo uma terra mais dura, às vezes com mais padrões, mais ideias. O adolescente, ele tá bravo com você hoje, mas amanhã ele vem, te abraça e continua o mesmo amor. Eu amo adolescente, eu amo mexer, de coração.
Então seria a sua escolha. Adolescência. E até que você falou disso, o que te faz fugir do seu chamado? Se você é tanto uma pessoa que normalmente segue tanto, coloca Deus como sua prioridade, faz tudo voltado a Deus e você sabe que o seu chamado é esse, por que você foge? A palavra de Deus vai dizer que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então Jesus se compara a um pastor. E quando eu entendo que esse é o meu chamado, eu entendo a responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. E você não está lidando apenas com filhos do seu vizinho. Você está lidando com filhos do Criador de tudo. Então me assusta a responsabilidade de cuidar de almas, de entender e de zelar de ovelhas. Porque hoje em dia existem muitos gestores e poucos pastores. Eu falo para Deus, Deus, enquanto eu não estiver preparado para ser um pastor, não me permita, não me leve a isso. Porque eu não quero algum dia ser um gestor de pessoas. Se for para eu ser um pastor, que eu seja como Jesus, um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aquele que visita, aquele que ora, aquele que ouve. Não aquele que apenas dirige um culto. Porque dirigir um culto é fácil. Agora, ajudar as pessoas a se levantarem e entender que a igreja é local de doentes, hoje em dia está difícil. Realmente. E em questão até da igreja, o que te fez, o que te motivou a ficar na nossa igreja, no caso, na MVN? Eu passei por tudo que eu conto no livro, não vou contar. Eu quero que vocês comprem o livro para descobrirem a história. Me ajude a melhorar. Vão lá e compra pelo Instagram. O que acontece? Eu fiz uma prova com Deus em um dia e disse, pai, eu quero que o senhor resolva o meu problema. E aí eu fui numa cesta universitária e o Rafael Gouveia nunca tinha me dito isso. Ele sempre falava, ei rapaz, você tem cara de Vila Nova, você tem cara de Vila Nova, mas nunca me disse pra ir. E um dia ele me abraçou, eu tinha feito a prova com Deus na quarta, na sexta-feira ele me abraçou e falou assim, e aí, obreiro, vai trazer a carta quando? E aquilo tirou todo o peso do que eu havia vivido antes. Aquilo tirou aquela dor ainda que tinha, do que tinha acontecido recentemente. E quando ele me abraçou e me disse, vai trazer a carta quando? Parece que eu fui curado daquele mal, e aí na outra segunda-feira eu falei com o meu pastor, pastor, eu preciso da minha carta. E aí eu já fui definitivamente para Vila Nova e já vão entrar 2 anos, lindos anos que eu estou na Vila Nova. Que coisa boa. Mas então, para a gente finalizar mesmo o nosso programa, a pergunta que eu quero te fazer é: o que você, Eliezer, o que você se considera hoje e o que você espera ser no amanhã? A minha luta é sempre para que eu seja transformado dia após dia, para que eu tenha o bom coração de Cristo. Ele diz, aprendei comigo, sou manso e humilde de coração. E o que eu sou Romanos 6:22. Antes escravo do pecado, mas agora escravo do Pai, ou escravo de Cristo. Algumas versões vai dizer antes escravos do pecado, mas agora servos de Deus. Entendam como quiser, mas eu me entendo hoje como servo. Se prega muito hoje a paternidade, mas uma paternidade fútil, onde a gente faz o que quer e Deus é obrigado a nos engolir. Eu prefiro muito mais me ver como escravo, sabendo que sou filho, e buscar honrar o nome do meu Pai. Deixa uma palavra, uma mensagem para quem está nos assistindo. Antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite, por nos receber, a você, aos meninos, que é bom estar com vocês, eles já são mais amigos, já são mais próximos. E a palavra que eu tenho a deixar para vocês é o seguinte, é Jesus acima de tudo. O seu líder, as pessoas podem desacreditar de você, podem não confiar em você, mas Deus confia, Deus acredita em você. Os teus planos podem ser limitados, mas os de Deus são infinitos. Aquilo que você espera pode parecer para você grande, mas o que Deus tem para você é ainda maior. Permaneça firme, não desista, caminhe sempre. No rodapé tá as minhas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe. Um grande abraço. Chegamos ao final de mais um programa. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o nosso WhatsApp está logo aqui do lado. Qualquer sugestão, dúvida, entre em contato. Até a próxima.